Bom dia, meninas. Bom dia. Hoje o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Vamos falar hoje dos 3 profetas. Um dos profetas mais importantes. Um dos profetas mais importantes da Bíblia. Vamos falar sobre Gideão, sobre Isaías e sobre Moisés. Amém? Estão me ouvindo direitinho? O vídeo está com som, porque o último vídeo eu excluí, porque estava sem som. Amém? Vamos começar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa, meu Pai, direcionar essa palavra para o coração de quem está do outro lado. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, meu Pai, direcionar, Senhor, que cada um que esteja do outro lado possa receber essa palavra de fé, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa me usar, Senhor, para acalmar o coração, Senhor, para levantar, Senhor, aquele que está caído, Senhor, em nome de Jesus, aquele que está triste, Senhor, desesperado. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa me usar na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos começar. Vamos falar dos 3 profetas. Então, vou começar com Isaías 6, amém? No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. As abas do manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionava-se serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E ao mesmo tempo chamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Eis que a terra está em plena glória do Senhor. Aos sons das vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porque sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo impuro. E os meus olhos contemplam o Rei do Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca, declarou-me, vê isto? Tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida, e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno, que me chamava, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, eu estava falando com vocês sobre os 3 profetas, né? Notem que na vida de Isaías, aonde aconteceu uma tragédia na vida de Isaías, o fim para Isaías tinha chegado. Isaías tinha perdido o seu rei, Isaías tinha perdido o seu provedor. Imagina só, Isaías sempre teve tudo no palácio, Isaías sempre teve tudo que ele queria, todas as mordomias no palácio. Isaías se encontrava num dia mau. Isaías se encontrava com seus pés sem chão, porque para Isaías ali era o fim. Era o fim. Por quê? Porque o rei dele amado tinha morrido. Então, claro que ia vir novos reis, ia vir um novo rei, junto com o rei ia vir uma rainha, ia vir os seus filhos, príncipe e princesas. Isaías provavelmente tinha visto que ele não ia ter mais lugar no palácio.
Aquelas mordomias de Isaías acabou. Talvez você se encontre dessa mesma forma. Para você chegou o fim, para você, com tudo que está acontecendo no mundo, você se encontra desesperado, sem chão, sem expectativa do dia de amanhã, porque ninguém sabe o que vai ser de amanhã, do dia de amanhã. Ou seja, para Isaías era o fim. Para muitos, nessa situação, pode ser que você esteja pensando, para mim é o fim. Meu negócio acabou, com essa pandemia o meu negócio acabou. A minha empresa acabou. Talvez o seu casamento esteja no fim, por tantas coisas que tem acontecendo, muitos casamentos estão sendo abalados. Mas eu quero dizer algo pro teu coração nessa manhã. O fim pode ser um novo começo. Porque notem que ali, esse dia ruim para Isaías ficou marcado. Ficou marcado por quê? Porque Isaías teve um chamado, o chamado de Deus. Naquele dia ficou marcado para Isaías porque foi um dia em que ele conheceu o Senhor. Talvez com tudo que tem acontecido na sua vida, talvez você não teve uma chance de ter um particular com o Senhor. Talvez Isaías não teve um particular com o Senhor, não havia tido um particular com o Senhor. Por quê? Porque às vezes a mordomia, porque às vezes o conforto não deixa a gente olhar para o alto. Às vezes o conforto, o sossego, não deixa a gente lembrar do Criador. Mas Isaías teve que passar por aquele momento lá, aquele momento triste na vida dele. Talvez seja triste para você o que está acontecendo. Talvez o fim do seu casamento chegou. Você acha que o fim do seu casamento chegou. Mas será que não pode ser um novo começo? Será que você não pode parar, conversar com seu esposo? Vamos ver aonde é que nós erramos, no que temos que consertarmos. Vamos parar para ver o que está de errado. Talvez a sua vida esteja de ponta cabeça, porque quando chega a dificuldade financeira, é claro, chega também os problemas. Quando chega a dificuldade financeira, quando chega a enfermidade, chega os problemas. Todos se abalam. Nós temos visto muitas pessoas estão mal. Muitas pessoas, com tudo isso que está acontecendo no mundo, muitas pessoas estão abaladas, com futuro incerto. Mas Jesus é o nosso futuro certo. O nosso futuro certo está em Jesus. Então, Isaías precisou ele ir para o fundo do poço. Para ele, naquele dia muito triste, Jesus sempre aparece para a gente no momento difícil. Jesus sempre aparece numa situação difícil. Talvez a sua situação não seja como a de Isaías. Talvez a sua situação não seja de luto, mas seja uma situação que você não está encontrando saída. Mas pense que Jesus é a sua saída. Pense que por tudo isso que você está passando, você está buscando mais a Jesus. Pense que com todas essas dificuldades que está vindo na sua vida, você está buscando mais o Senhor. Porque talvez Isaías não tinha aquela intimidade com Deus
antes do rei Uzias morrer. Talvez Isaías, ele conhecia Deus pelos seus pais. Conhecia Deus porque alguém apresentou. Olha, esse aqui é o meu Deus, esse aqui é o Deus que eu acredito, que é para você seguir. Talvez ele conhecia Deus assim, de ouvir falar. Era uma crença que apresentaram para ele. Talvez você ainda não teve uma experiência com Deus. Talvez alguém da sua família te chamou para servir esse Deus, mas até hoje você não teve esse encontro com Deus. Até hoje você não teve essa intimidade com Deus. Todas as coisas cooperam. Se o dia mau chegou na sua casa hoje, se o dia mau chegou na sua família, as contendas que não param, as brigas que não param, será que não está na hora de você chamar Jesus para dentro do seu lar? Será que não está na hora de você reconhecer que lá em cima tem um Deus que te ama? Lá em cima tem um Deus que vai cuidar de você? Porque todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. E na vida de Isaías foi o mesmo. Então Jesus está te chamando para ter um encontro com Ele. Não pense que é o fim. Todas as dificuldades que você está passando na sua casa hoje, no teu trabalho, na tua empresa, não é o fim. Talvez seja um novo começo, porque para Isaías foi. Então Isaías teve um chamado. Isaías teve um chamado com o Criador, num momento muito difícil da vida dele. No momento muito difícil da vida dele, Isaías falou para Deus: Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Como que o Senhor vai me usar? Deus te escolheu. Assim como ele mudou os lábios, assim como ele mudou os lábios de Isaías, também vai mudar o seu. Assim como ele chamou Isaías no fim, ele vai chamar você também. Porque naquele dia aonde era o dia ruim, o dia mau para Isaías, foi um novo começo. Então, se prepara para viver um novo começo. Se prepara para viver o maior dos planos que Deus tem para você. Porque todas as coisas cooperam, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de Gideão. Vamos falar um pouquinho de Gideão, porque eu vou falar de 3 profetas, tá bom? Não vai demorar, porque todos temos coisas para fazer, algumas pessoas estão trabalhando. Amém? Está em Juízes 6, 11, diz assim: O anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, a Vizier, Joás, filho de Abizer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de esconder dos medianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Homem valente e corajoso. Ao que Gideão declarou: Ai, meu Senhor, está conosco, porque não sobreveio todas essas calamidades? Aonde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam, quando afirmavam:
Não nos fez, Senhor, subir do Egito? Entretanto, agora, Senhor, nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas? Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai, com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel nas mãos dos medianitas. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu senhor, contestou Gideão. Como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e sou a pessoa menos importante da minha família. Então, acontece o seguinte, que Gideão, não diferente de Isaías, estava escondido. Estava trabalhando escondido. Por quê? Porque Gideão, eles estavam plantando as colheitas, eles estavam plantando, e quando eles iam colher, os medianitas pegavam todas as coisas dele, pegavam as coisas, roubavam, e o que não queriam, destruía. Então Israel estava numa calamidade. Por causa da desobediência, Deus havia se afastado do povo de Israel. Mas Gideão estava ali, lutando lá. Gideão estava trabalhando escondido, né? Trabalhando escondido para sobreviver. Quantas pessoas não estão trabalhando só escondido, né? Também, do jeito que está esse mundo, tem muitas pessoas trabalhando escondido, né? Fazendo unha, né? Um cabelinho aqui, outro lá. Mas Gideão estava lá, malhando trigo, escondido. Para ele também. Ele achava que era o fim. Ele achava que era o fim. Por quê? Porque, como ele disse aqui, o Senhor Deus não era um Deus que eu ouvi falar, um Deus grande e poderoso. É o que todo mundo fala quando está em dificuldade. Quando as pessoas se encontram em dificuldade, primeira coisa, não estou falando os crentes fiel mesmo, os discípulos. Mas a maioria, eles falam, nossa, mas o Senhor Deus não é comigo, o Senhor Deus não é com o povo. Você vê uma pessoa da família, né, um irmão passando dificuldade, logo vem as acusações, né? Nossa, mas o seu Deus, você não serve um Deus verdadeiro? Você não serve um Deus rico? Não é porque somos evangélicos, não é porque somos cristãos que não passamos dificuldade. Passamos sim, passamos dificuldade. Muitas vezes vamos parar para o deserto. Por quê? É no deserto que Deus nos lapida. É no deserto que chegamos mais perto de Deus. Então, cada deserto que passamos é uma experiência com Deus. Cada deserto de enfermidade. Pensa que você está passando por uma enfermidade e Deus vai te curar, porque você sabe que vai te curar. E essa enfermidade e essa provação vai servir para você passar para outros. Vai servir de testemunho. Então, muitas pessoas podem estar falando para você, nossa, mas você não serve um Deus vivo? Você não serve um Deus vivo? Como que você está passando essa dificuldade? Fala assim, o meu Deus vai me livrar de todas essas males. Porque nós somos evangélicos, mas passamos por provações. E quando vamos para o deserto, como é bom. Como é bom ir para o deserto, ter experiências com Deus. Saímos de lá forte, saímos de lá com mais garra. Então, Gideão se encontrava no deserto, porque Gideão praticamente, como ele fala, eu sou o melhor, a minha tribo é a menor. Gideão estava ali se sacrificando para tentar comer. Talvez você está sacrificando para tentar comer. Talvez você olhe para um lado e para o outro e não vê saída. Mas pensa que esse pode ser o seu deserto. O seu deserto, talvez Deus está te preparando para algo maior. Eu sempre ensinei
nas minhas reuniões, nos meus discipulados, que todos nós vamos ter o dia mau. E nós temos que nos preparar por dia mau. Porque o dia mau, ele não escolhe pessoas. Ele chega para rico, para pobre, como está acontecendo no mundo inteiro. Mas nós vamos vencer. Nós vamos sair dessa mais que vencedores. E Gideão estava lá. E Deus, com toda a sabedoria, Deus fala para ele: homem guerreiro, valente, corajoso. Por que Deus fala isso para Gideão? Gideão estava escondido. Gideão estava com medo. Mas Deus falava isso para Gideão. Porque quando estamos longe do nosso Pai, quando estamos longe da presença, ficamos com medo. Quando não estamos com a proteção do nosso Deus, ficamos com medo. Ficamos assustados. Estamos sem a cobertura do nosso Deus. Estamos assustados. Ficamos assustados, com medo, desamparado. E Gideão estava longe da presença, porque Deus havia se escondido deles pelo pecado. Tá entendendo? Então, se você está longe da cobertura do papai, se você está um pouquinho rebelde, se você está um pouquinho afastado do papai, volta para ele. Volta para ele, porque ele foi para Gideão, mesmo o Gideão afastado, mesmo o povo do Israel na desobediência, ele com seu eterno amor, veio socorrer. E ele vai vir te socorrer. Ele vai vir te socorrer. Você pode estar passando problemas familiares graves na sua casa. Mas eu falo para você, Deus, a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E se você está passando problema de enfermidade, está passando por dificuldade financeira, Ele vai te socorrer. Ele vai, porque Ele veio socorrer o povo lá. Ele veio socorrer, Ele apareceu para Gideão e chamou Gideão de corajoso. Porque é assim que Ele nos vê. É assim que Ele te vê, forte e corajoso. É assim que Ele te vê, o nosso Pai. Então hoje, medita nessa palavra. Fala, Deus me chamou de forte. Você vai conseguir passar por todas essas dificuldades. Você vai conseguir, porque Deus tem planos para você. O deserto, o sol pode queimar, mas o abraço do Senhor, os cuidados do Senhor pode te aliviar e vai te curar. Amém? Louvado seja Deus. Agora vamos falar de Moisés, tá bom? Moisés, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores profetas, né? Um dos maiores profetas, uma história linda que Moisés tem, né? Então, Jesus, eu acredito que Jesus, ele tem planos para tudo, para todas as coisas. Então, todas as coisas cooperam. Tudo que estamos passando coopera para o bem daqueles que Ele o ama. Amém? Agora eu quero ler Êxodo 3. Rapidinho, não vai demorar essa live, viu? Aqui. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas
para o além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou a dizer: Não te aproximes daqui. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás é uma terra santa. Amém? Moisés foi para o Egito. Moisés foi parar no Egito. Foi criado como egípcio, né? É uma história muito linda. Moisés foi criado com todas as regalias do Egito. Moisés, ele foi muito estudado, falava línguas. Ele era ele é formado em ciências. Moisés era uma pessoa muito instruído, mas instruído do lado dos egípcios, né? Ensinado da maneira dos egípcios, né? Mas Moisés era hebreu. Então Moisés, quando Deus chamou Moisés, quero chamar a atenção de vocês, Moisés também estava no final. Moisés também estava, porque Moisés matou um egípcio aos 40 anos e fugiu. Então Moisés, ele estava ali em Midian, apacentando ovelhas. E eu quero que vocês olhem agora em Gênesis 46, 31, 32 e 34, fala que para os egípcios, cuidar de ovelha era uma coisa muita humilhação para os egípcios, né? Ao ponto que na história de José em 46, 31, José, quando os pais e os irmãos de José estavam indo para o Egito, José chegou neles e falou assim: olha, não fala que vocês são criador de ovelhas, porque isso é abominável para os egípcios. Isso é tipo assim, são os piores, né? José disse para eles, José instruiu os irmãos e o pai, falem para Faraó que vocês eram criador de gado, porque assim Faraó vai te dar uma melhor terra. Faraó vai te dar uma terra boa. Agora, se vocês falar, a gente criava ovelhas, e eles vão jogar vocês em qualquer lugar. Tá entendendo? Então, para os egípcios, criador de ovelhas era o último estado. Então, Moisés estava ali no último estado. Moisés estava ali no último estado, numa casinha. Imagine você no meio do mato. No meio do mato, você olha para um lado, não tem nada, olha para o outro, não tem nada. Ali estava Moisés, numa casinha, bem ali, no deserto, com umas poucas ovelhas. Moisés ali estava no final. Para o Moisés, ali era o último estado. Mas não era. O seu estado em que você se encontra não é o último, mas é um começo de experiência que você está passando. Isso tudo que você está passando é uma experiência. Por quê? Porque tudo isso que você está passando vai servir para você
ensinar outras pessoas. Vai servir para você ajudar outras pessoas a passar por isso que você está passando. Então Moisés estava lá. Mas Deus apareceu para Moisés naquela sarça. Deus apareceu. Mas vamos voltar para o Egito. Que no Egito, Moisés ele foi adquirindo coisas no Egito que não era de um hebreu, né? Moisés jovem, muito jovens, Moisés quando estava jovem, Moisés começou a ter manias dos egípcios. Moisés começou a rapar a sobrancelha. Moisés começou a pintar os olhos dele. Por quê? Porque Moisés, ele queria se parecer com os deuses do Egito. Moisés queria parecer com as pessoas que estavam ao redor dele. Então Moisés pintava os olhos. Moisés começou a rapar todos os pelos. Moisés começou a rapar todos os pelos do seu corpo. Moisés fazia um rabo no meio da cabeça. Então Moisés, todas aquelas coisas que os egípcios faziam, Moisés também começou a fazer. Todas as manias. Então ele foi perdendo a característica. Ele foi perdendo aquilo pelo qual ele foi chamado, aquilo pelo qual ele foi enviado, libertador do povo. Então Moisés, ele foi perdendo a essência. Ele foi se acostumando com as pessoas que viviam ao seu redor. Então, olha a importância. Olha a importância de você passar coisas boas para as pessoas que vivem ao seu redor. Moisés aprendeu tudo o que ele via. Moisés pegou as características dos egípcios. E aonde Moisés foi perdendo toda a essência. Moisés foi perdendo tudo aquilo pelo qual Deus imaginava que ele seria. Moisés, a Bíblia fala que Moisés, ele tinha um colar se aprofundando nos estudos. Moisés, ele tinha um colar de ombro a ombro. Esse colar tinha umas pedras que elas simbolizavam a deusa Ísis. Ou seja, Moisés aprendendo outras crenças, esquecendo totalmente o seu caminho, esquecendo totalmente a sua trilha, a sua linhagem, a sua raiz. O que estamos passando para os nossos filhos? O que estamos passando para as pessoas que estão ao nosso redor? Tudo aquilo que você é na sua casa é aquilo que você passa para os seus filhos. É aquilo que você passa para as pessoas que estão à sua volta. O que você tem passado? Quais manias que você tem passado? Quais são as coisas que têm saído da sua boca? Porque nós somos espelhos. As nossas palavras têm que ser de bênção, de mansidão, porque as pessoas, elas veem Jesus através das nossas vidas, das nossas atitudes. E quantas vezes implicamos com as pessoas por tão pouco. As pessoas estão todas dentro de casa, sem poder trabalhar por essa pandemia da Covid-19. Estamos todos no mesmo barco, dentro de casa, acumulando dívidas, acumulando carnês, acumulando prestação. E por quê? Nós vamos ser mais tolerantes, termos mais paciência.
Agora é hora da gente passar amor. Agora é hora de passar a palavra de fé. Agora é hora de acreditarmos nas coisas que não estamos vendo. Porque ninguém está vendo saída, mas tem uma saída. Ninguém está vendo o que vai acontecer amanhã, mas Deus já tem tudo preparado. O que vai acontecer amanhã já está nas mãos de Deus. Mas por que não temos mais paciência com os nossos esposos, com os nossos filhos? Porque estamos todos no mesmo barco, então não adianta ser estúpida, ser estúpido. O que vai prevalecer é a nossa fé, a nossa oração, a nossa comunhão. Isso. As pessoas que estão à nossa volta precisam de uma palavra de fé, de uma palavra de carinho, não de uma palavra de crítica. Isso vai passar. Tudo que estamos passando nessa pandemia, isso vai servir de lição para todos. Então, esse momento, deixa a pessoa se espelhar em você. Deixa a pessoa olhar para você e falar, nossa, o meu pai me ajudou muito. No momento que eu estava vivendo de mais crítico da minha vida, a minha mãe me ajudou muito. O meu pai me ajudou muito. Existem momentos na nossa vida que precisamos de um ombro para chorar. Existem momentos na nossa vida que precisamos de um ombro amigo, de uma mão estendida. Mesmo que seja de um estranho. Moisés encontrou, no momento mais crítico da vida dele, ele encontrou uma família que acolheu. Ele encontrou uma pessoa aonde Deus colheu Moisés. Então Moisés, ao longo da sua vida toda, ele tinha um saiote que chamava Saiote da Vida Eterna. Onde já se viu? Você vê que o inimigo distorcia tudo na vida de Moisés. Mudou totalmente a característica de Moisés. Moisés não era mais aquela pessoa original. Moisés era uma pessoa adulterada. Por quê? Porque Moisés foi mudando aos poucos as suas características. Então, não deixe ninguém mudar você para o mal. Não deixe ninguém fazer de você uma outra pessoa. Porque dentro de você, você tem o chamado de Deus. Dentro de você existe uma raiz. Deus tem propósito na sua vida. Como tinha propósito na vida de Isaías, de Gideão e de Moisés. Deus tem propósito. E tudo isso que nós estamos passando, vai servir para outra pessoa lá na frente. Então, Moisés, ele foi perdendo todas as coisas no mundo que ele viveu. Então, muitas coisas perdemos nesse mundo, porque existem coisas no mundo que não é para mim. Existem vícios que muitas pessoas adquirem no mundo que não é para ela. Existem manias. Quantas pessoas se marcam, quantas vidas marcadas pelo mundo. Quantas coisas o mundo acrescentou em você. Você nasceu com a marca, com a imagem do Filho de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E mesmo assim, quantas coisas a mais
colocamos em nossas vidas. Quando viemos ao mundo, nós tínhamos uma linhagem. Quando Deus nos trouxe ao mundo, eu tinha uma raiz. Quando Deus me colocou ao mundo, eu não tinha esses carrapichos, eu não tinha essas manias, eu não era marcada pelos vícios, eu não era marcada pelas fama, eu não era marcada por tantas coisas ruins. Quantas coisas que eu não quero falar e eu falo. Quantas coisas que eu não quero fazer e eu faço. Quantas coisas eu faço, depois me arrependo. Sabe por quê? Porque você tem outra linhagem. Você foi escolhido, você foi escolhida no ventre. Nós fomos escolhidas no ventre da nossa mãe. É por isso a nossa linhagem é real. Nós viemos no mundo com o propósito de Deus. Por isso que quando Moisés, dá licença, por isso que Moisés, quando chegou na sarça, que Moisés viu aquela sarça que queimava e não se consumia. Por isso que Deus falou para ele. As sandálias de Moisés eram de couro, de crocodilo do Nilo, que tinha o brasão do deus Ra. As sandálias ainda estavam sujas. Então, quando Moisés chegou perto daquela sarça, Deus falou, não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés. Deus fala para você, fala para mim hoje. Deixa essa sandália. Deixa essa sandália suja. Deixa essa sandália cheia de vícios. Deixa essa sandália cheia de mágoa, cheia de lembranças do passado. Deixa essa sandália. Não chegue, não se aproxime de mim com essa sandália. Quantas coisas a gente traz desse mundo. Quantas coisas nós trazemos desse mundo que não agrada a Deus. Deus está falando, tira as sandálias hoje. Tira essa sandália que lembra as coisas ruins que aconteceu na sua vida. Tira essa sandália que te machuca a cada dia. Tira essa sandália que fala que você é um perdedor. Tira essa sandália que não deixa você acreditar que Deus tem coisas maravilhosas para você. Tira essas sandálias da traição. Esquece o que fizeram para você. Esquece, tira essa sandália que te remói, que você se martilha. Todo dia você é martirizada por essa lembrança ruim. Tira essa sandália. Porque eu tenho outra sandália para você. Eu tenho a sandália de uma nova história. Deus falou para Moisés, Moisés, tira essa sandália que te afastou de mim. Tira essa sandália que te trouxe tanto sofrimento no deserto. Tire essas sandálias sujas, que eu tenho uma outra sandália para você. A sandália de uma nova oportunidade. A sandália de uma nova história. A sandália que vai fazer você acreditar ainda nas promessas de Deus. A sandália que você vai viver uma nova história. Não pense que a sua história acabou aqui. Assim como a história de Gideão não tinha acabado ali, quando ele estava malhando trigo no largar, a história dele não acabou ali. Foi um novo começo para Gideão, foi um novo começo para Isaías. Quando Isaías estava lá,
no seu dia de luto. Deus apareceu para ele. Talvez você esteja no seu dia de luto. Deus está falando, é uma nova história. Tira a sandália, acredita. Acredita que novas coisas tenho para você. Deus tem. Deus tem sandálias novas. Deus tem uma oportunidade. Deus tem um novo começo. Amém? E Deus falou para Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Então, entre para a presença de Deus e viva esse lugar santo que é para você. Assim como era para Moisés, é para você esse lugar santo. Aonde Deus vai te proteger, vai cuidar de você. Esqueça essas sandálias velhas que te fez tanto mal. Esqueça. Esqueça essas sandálias que te judiou tanto de você. Porque Deus tem uma nova sandália para você. Amém? Quero fazer uma oração para nós terminarmos essa live. E fique com essa palavra. Um novo começo, no fim. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com essa palavra nessa manhã. Vamos fazer uma oração para nós terminarmos. Feche os seus olhos hoje. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero trocar de sandálias. Eu quero a sandália da fé. Eu quero ter uma nova oportunidade. Senhor, eu quero essas novas sandálias, Senhor. Vamos fazer uma oração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, entrar, Senhor, nessa manhã, nesse lar. Senhor, que o Senhor possa entrar nesse lar, Senhor. Visitar essa pessoa, Senhor, que está angustiada. Senhor, visitar essa pessoa, meu Pai, que recebeu essa palavra. Senhor, entre no lar dela nessa manhã, Senhor. Senhor, traga, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, traga o bálsamo, meu Pai. Senhor, visita, Senhor, esse lar que está atribulado. Repreende, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Repreende, meu Pai, toda contenda, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus querido, alcance, meu Pai, essa pessoa que está desempregada, desesperado. Em nome de Jesus, visita esses carnês, essas dívidas, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor tem uma saída. Eu creio, meu Deus, o Senhor é o Deus que tudo pode. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que cada pessoa, meu Pai, alcançada nesta manhã, Pai, possa receber, Senhor, o refrigério, possa receber, possa ser alcançada pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, entre, repreende toda enfermidade, Senhor, tudo que tem assolado essa família. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, abençoa cada família, Pai, nesse momento tão difícil, Pai. Senhor, entrega, Pai, em nome de Jesus, Pai. Entrega a chave da vitória nessa manhã. Senhor, instrui essa família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, Pai. Abençoa em nome de Jesus, Pai. Cure, Pai, em nome de Jesus Cristo nessa manhã, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Em nome de Jesus, abençoe a todos, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém, gente. Deus abençoe vocês. Amém. Beijo.